Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Igreja Batista Nova Esperança, em Piuí, Minas Gerais. Neste momento seria o nosso horário de culto e nós estamos aqui fazendo mais uma transmissão da mensagem, da pregação da palavra, aqui pelo nosso grupo no Facebook, devido às restrições dos dias que temos vivido, a necessidade do isolamento, o lockdown. Então hoje pela manhã nós tivemos a nossa meditação bíblica aqui no grupo, foi uma bênção. E agora nós vamos estar meditando juntos na palavra novamente. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, todos que estão chegando. Fique à vontade para compartilhar o link da mensagem para seus amigos, familiares, conhecidos, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e assim juntos nos alimentarmos da palavra viva do Senhor. Antes de começar a mensagem, eu peço aos irmãos que, se tiverem um pedido de oração, possam colocar aí nos comentários. Você pode colocar aí no chat mesmo, né? Durante a mensagem, ou depois comentar o vídeo que fica salvo no grupo, para que assim nós possamos orar uns pelos outros, depois, à noite, durante a semana, saber o que os irmãos estão passando, o que estão precisando, e colocarmos nossas necessidades diante do Senhor. Então fica essa oportunidade. Boa noite para a irmã Gisele, para o irmão Gabriel, que chegaram aí. Deus abençoe vocês. E todos que estão chegando. Eu não vejo todos, para mim aqui não aparece todo mundo que entra. Às vezes aparecem os comentários. Então eu não sei exatamente quem está participando ou não. Mas a minha oração, meu desejo é que essa mensagem seja uma bênção para a sua vida e para de todos que ouvirem tanto agora quanto depois, tá bom? Aos domingos, em nossa igreja, nós estávamos meditando na primeira carta do apóstolo Pedro. Todos os domingos nós temos meditado em um trecho deste livro maravilhoso da Bíblia e continuaremos neste caminho, pelo menos nestes 2 domingos em que está previsto o isolamento, tá bom? Então nós vamos meditar na epístola do apóstolo Pedro, na primeira epístola, e domingo que vem também, se a igreja não for aberta até lá, tá bom? Então eu já vou começar. Eu sei que muitos vão chegando durante a transmissão, vão lembrando, vão entrando, e pegue a sua Bíblia, deixe ela aí ao lado para você acompanhar o texto, preste atenção, aproveite esta oportunidade, e que seja uma bênção para a vida de todos. Deixe o seu pedido de oração para orarmos depois, tá bom? E vamos perseverar firmes nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre desenvolver virtudes cristãs. Desenvolvendo virtudes cristãs. O nosso texto será 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12. É o seguinte, amados, uma marca do ser humano, todos nós, como seres humanos, pecadores, é o sofrimento com o pecado. Nós temos esta triste tendência, e quando estamos sofrendo ou passando por alguma dificuldade, de tentar compensar ou justificar e encontrar algum alívio fazendo algo errado, achando que isso vai trazer algum benefício. Por exemplo, algumas pessoas dizem ou pensam algo mais ou menos assim: eu estou sofrendo tanto, a vida está tão difícil, então eu vou fazer isso para descontar, para relaxar, para distrair, ou qualquer outro pensamento parecido, sabe? Como se fosse uma compensação. Estou sofrendo, estou passando por uma luta, então eu vou pecar, vou fazer algo errado para compensar. Eu mereço. Afinal, eu estou sofrendo. Amados, como cristãos, como filhos de Deus num mundo mau, é normal passarmos por lutas, muitas dificuldades. Nós diariamente enfrentaremos muitas tentações, pressões para pecar. Isso vai ser muito grande sobre nós, cada dia da nossa vida em casa, no trabalho, na escola, na rua, em todas as nossas atividades, nós seremos bastante pressionados a pecar e a errar.
Mas como filhos de Deus, nós vemos na Bíblia que nada, amados, nada justifica o pecado. Nada justifica o erro. Nada justifica a maldade. Eu tenho que me sentir bem, então eu vou pecar. Não, nada justifica isso. Não existe isso na Bíblia. Nenhuma justificativa para o pecado, nem o sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu injustamente, ele foi pregado numa cruz pelos pecadores. Todo tipo de sofrimento ele passou. E em nenhum momento nós vemos ele tentando se justificar ou querer pecar para compensar o seu sofrimento. Não. E nós temos que imitar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como filhos de Deus, irmãos, nós somos chamados para fazer o que é certo, para fazer o que é correto, para imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. E eu creio, amados, que isso é muito válido nos dias que temos vivido desta pandemia, em que tantos têm sofrido de várias formas, seja na questão da saúde, do luto, do isolamento, dificuldades financeiras, problemas na família, dificuldades com a igreja, tudo isso tem acontecido. Então eu convido os irmãos para lermos o texto, que é 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 12, e nós vamos meditar dentro deste assunto, tá bom? 1 Pedro 3, do 8 ao 12, eu aproveito para dar boa noite aos irmãos que entraram, irmão Juliano, irmã Suelane, irmã Gasparina, o pastor João. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ler agora o texto de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 12. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias ou apenas escutarem. O apóstolo Pedro diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compreensivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, o apóstolo Pedro, neste contexto aqui, após falar sobre várias questões da vida, áreas da vida, sempre destacando a submissão do cristão a Deus, aos superiores, a vida dentro do lar, o casamento, várias áreas práticas da vida. Agora, ele fala de princípios gerais que abrangem todas estas áreas, toda a nossa vida. É como se fosse um resumo de tudo que ele falou, uma ênfase com alguns detalhes, como se fosse a conclusão do seu pensamento, depois de falar como é a vida cristã em um mundo mau, como nós, como peregrinos e forasteiros, devemos viver diante das dificuldades da vida. E olhando para o que Pedro nos diz aqui, nós vemos, irmãos, que devemos viver para aquilo que Deus nos chamou. Deus tem um chamado para nós, Ele nos chamou para a salvação, depois Ele nos chama para a santificação, para uma vida de serviço, de trabalho, de dedicação. E olha o versículo 9, ele diz assim, depois de já dizer várias coisas que nós devemos fazer, virtudes que devemos ter, ele diz no finalzinho do versículo 9, pois para isto mesmo fostes chamados. Pois para isto mesmo fostes chamados. Irmãos, nós somos chamados por Deus para uma missão. Fomos chamados um dia, graciosamente, para a salvação, para a fé em Cristo. E por meio de Jesus ele nos livrou da morte eterna, do pecado e do inferno. E junto com o chamado da salvação recebemos o chamado para uma nova vida, para a santificação, para seguir os passos de Jesus, para imitar o nosso Salvador, para sermos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós fomos chamados para uma vida nova, uma vida diferente da que tínhamos anteriormente, antes de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Como cristãos, nós somos chamados para uma vida totalmente voltada para Deus, uma vida para Ele. E esse chamado, amados, é sublime, é divino, é soberano, é maravilhoso, é um chamado perfeito.
E ele é atendido quando, primeiramente, nós desenvolvemos virtudes cristãs. A nossa vida tem que ser diferente, nossas atitudes, nosso caráter, nossa postura. Então, agora, como salvos, como filhos de Deus, atendendo a esse chamado de Cristo, nós devemos desenvolver virtudes cristãs. E Pedro, ele lista em detalhes algumas dessas virtudes que são faladas em outros textos da Bíblia, por Jesus, por Paulo, no Antigo Testamento. E Pedro dá destaque a algumas virtudes que são qualidades, características que devem fazer parte da nossa vida, da minha, da sua, como filhos de Deus, como cristãos, como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Mesmo no mundo mal, mesmo no sofrimento, nós precisamos desenvolver estas virtudes, nós fomos chamados para isso. E Pedro destaca algumas dessas virtudes e eu vou citá-las aqui para os irmãos. Primeiro, ele destaca a virtude da união no versículo 8. Ele começa: finalmente, sede todos de igual ânimo. Sede todos de igual ânimo. Como cristãos, nós devemos ser unidos. Como irmãos em Cristo, filhos de Deus, nós devemos ter todos o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, o mesmo desejo. Nós temos que pensar a mesma coisa, pensar juntos, caminhar juntos, ter a mesma opinião, estarmos unidos de alma, de coração, unidos nesta vida com o mesmo propósito, que é glorificar a Deus, pregar o Evangelho, ser sal da terra e luz do mundo, fazer a diferença. Nós temos que estar unidos em Cristo, na fé, no amor, no propósito, e evitarmos brigas, dissensões, discussões e divisões desnecessárias. Esta virtude é muito importante nesses dias de pandemia que temos vivido, em que existem tantas informações desencontradas, tantas opiniões, e cada pessoa tem uma opinião para tudo. Nesses dias todo mundo é especialista de política, de medicina, de religião e de tudo, e nós temos que tomar cuidado para não entrar nessa onda e causar divisão entre nós mesmos, brigarmos, ficarmos com raiva. O povo de Deus tem que estar unidos. Nós temos um chamado mais elevado, que vai além desta vida. Esta vida é passageira, nós vamos morrer, seja de Covid ou de qualquer outra coisa. Um dia estaremos com Cristo na glória. Ele que é a solução para os nossos problemas. E como o povo dele aqui, hoje nós somos chamados a estarmos unidos e não brigando, não divididos. Nós temos que desenvolver esta virtude, irmãos, de sermos unidos uns com os outros. Além da união, Pedro destaca a compaixão. Também no versículo 8 ele fala: sede de igual ânimo, compadecidos. Ou seja, nós temos que ter compaixão uns pelos outros. Vale lembrar que o contexto no qual este livro foi escrito era um contexto de sofrimento, de pobreza e de perseguição. Os irmãos, para quem Pedro escreveu, eles estavam dispersos, eles estavam passando por muitas dificuldades. A maioria deles era pobre, escravo, sofrendo, tentando restaurar suas vidas num mundo mau que perseguia a igreja de Cristo. Eles tinham perdido suas famílias, suas casas. Eram muitas dificuldades que eles enfrentavam. E Pedro diz que eles precisavam ter compaixão uns pelos outros. Compaixão é ter o mesmo sentimento, é sentir a dor do outro. Literalmente é paixão com, o contrário aí da palavra, né? Paixão é sofrimento. É sofrer com o próximo. É sentir a dor do próximo, é se importar com a dor do próximo, com o que o irmão está passando, com o que o irmão está sofrendo. Nós não podemos ser insensíveis à dor e ao sofrimento do irmão, dos amigos, do nosso próximo. Uma virtude cristã que Cristo tinha, e eu lembro de Mateus 9, onde diz que Jesus passava por todas as cidades e povoados e vendo as multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão de nós, teve compaixão das multidões, teve compaixão de cada pessoa que o procurou. Nós, seguindo os seus passos, atendendo ao seu chamado, precisamos ser compassivos e ter compaixão. Nós temos nos compadecido daqueles que estão sofrendo. Temos orado por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão internados, pelos médicos e responsáveis enfermeiros pela saúde que estão sofrendo, os profissionais que não podem trabalhar, famílias que estão passando necessidade, pelos nossos líderes que estão diante de um dilema muito grande
e tantas dificuldades. Temos orado pelas famílias que estão de luto, que perderam seus entes queridos. Temos orado por aqueles que estão perdidos e não sabem o que fazer em meio a tanto caos. Temos que ter compaixão e, na medida que do possível, ajudar, se importar, se colocar no lugar. Não podemos ser insensíveis, irmãos. Não é porque pra gente estar bem, estar tranquilo. A vida de cada um é diferente. Tem pessoas sofrendo e sofrendo muito. Essa é uma virtude que, como crentes, devemos ter. Outra virtude que Pedro destaca é o próprio amor fraternal. E nós vemos que tudo está interligado. A união, a compaixão, o amor. Nós temos que ter esse amor fraterno, este amor entre irmãos, esta coisa de família. Amar de verdade, praticar este amor, não deixar que seja apenas algo de palavra. Não adianta só a gente cantar sobre comunhão, falar de comunhão, mas ter comunhão, ter amor uns pelos outros. A amizade com os nossos irmãos em Cristo deve ser desenvolvida, valorizada, estreitada. E não amizade com ímpios e pessoas que desprezam a Deus. Claro, nós temos que ter amizade com todo mundo, ser colega de todo mundo, tratar bem, evangelizar, amar, ajudar. Mas aquela amizade profunda, nós tratamos disso na igreja recentemente. Aquele relacionamento de comunhão, aquela confraternização deve ser marca do povo de Deus. É uma virtude que devemos desenvolver no mundo cada vez mais egoísta, em que as pessoas se isolam por tantas razões. Outra virtude, amados, que devemos desenvolver, Pedro nos diz, é a misericórdia. Literalmente, a misericórdia não dá o castigo que é merecido. Nós não devemos dar castigo a ninguém, nenhum de nós é Deus. E Deus é misericordioso, as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Mas nós devemos ter uma misericórdia íntima e profunda e verdadeira em nosso coração pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos. Não tratar as pessoas como elas merecem. Aquela pessoa merece ser tratada assim. E muitos merecem mesmo. E nós merecemos também o castigo. Mas Deus é misericordioso conosco e nós devemos ser misericordiosos com o próximo, com nossos irmãos, com nossos amigos. Agir como Deus age, como Jesus age, é não dar o castigo que os outros merecem. Como crentes temos que desenvolver esta virtude. É um chamado de Deus e faz parte da vida neste mundo mau em dias de dificuldade. Outra virtude, Pedro ainda diz no versículo 8, ainda é a humildade. Ele termina que devemos ser humildes. E humilde é que nós devemos ser pessoas simples. Não está falando aqui de pobreza e de riqueza material, financeira, mas de atitude do coração no sentido de sermos carinhosos, amáveis, mansos, educados, a nos colocarmos em nível igual a todos. Somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Sermos boas pessoas, agradáveis, refletindo o espírito, a alegria e o amor de Cristo. É não nos considerarmos superiores ou melhores a ninguém, pois nós não somos. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que alcançamos é pela graça e misericórdia de Deus. O cristão tem que ser humilde, principalmente em tempos de pandemia, amados. Qualquer um de nós está sujeito a este vírus e a qualquer outra doença, a uma tragédia. E não é situação financeira, diploma ou qualquer outra coisa que temos que vai mudar isso. Por isso nós temos que ser humildes. Somos todos seres humanos, pecadores, caídos, e no caso daqueles que são salvos, salvos pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Não por nossas obras, não por nossos méritos. Então nós temos que ser humildes em nosso proceder, em nosso trato, em nossos relacionamentos. É ter o mesmo espírito de Cristo Jesus, que foi humilde, sendo Deus, se fez homem. No versículo 9, Pedro destaca outra virtude, que é o perdão. Ele diz para não pagarmos mal por mal ou injúria por injúria. A ideia é que nós não podemos nos vingar. A vingança pertence a Deus e muitas vezes nós vamos ser afligidos, atacados, machucados, perseguidos, humilhados, desprezados. Mas nós não devemos nos vingar ou revidar, tratar o mal com o mal, mas tratar o mal com o bem. Fazer exatamente como Cristo, seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso inclui tanto atitudes quanto palavras. Nós vemos que no mundo em que temos vivido, os ataques são mais na questão da palavra do que das ações. A agressão física contra o povo de Deus diminuiu muito, pelo menos no nosso
contexto de vida. No Oriente, em outros lugares, eles ainda são perseguidos fisicamente, né? Mas as pessoas querem agredir com a boca, naquilo que falam, humilhar, ofender. E nós também não devemos nos vingar, tratar na mesma moeda, agir da mesma maneira, não. Nós não devemos ter essa atitude de vingança, mas de perdão, imitar a Jesus. Pedro entendia muito bem disso, ele está refletindo aqui as palavras, o ensino e o exemplo do nosso Salvador. Nós devemos bendizer os que nos maldizem, orar por eles, ajudá-los, demonstrar amor, ser diferente, desejar o bem, falar o bem. E como Paulo diz em Romanos 12, isso é amontoar brasas vivas sobre a cabeça. Nós devemos perdoar. O perdão tem que fazer parte da nossa vida, mesmo em dias difíceis. Este é o chamado de Deus para nós. E no versículo 10, Pedro destaca uma outra virtude que devemos desenvolver, para uma virtude cristã, a qual Deus nos chamou, que é o controle da nossa língua. Percebem a ligação? Pedro ele vai ligando os pontos, ele vai ligando uma coisa com a outra. E o versículo 10 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então aqui no versículo 10, Pedro está citando o Antigo Testamento, ele está citando as Escrituras, para dar suporte à sua confirmação, aquilo que ele está pedindo à igreja, pedindo aos irmãos. Ele cita a palavra de Deus. Ele está repetindo o Salmo de Davi, o Salmo número 34, do versículo 12 ao 16. Depois os irmãos podem conferir. As palavras de Pedro aqui no versículos 10, 11 e 12 estão refletindo o Salmo 34, do versículo 12 ao 16. E ele está destacando aqui o controle da nossa língua, dos nossos lábios, das nossas palavras. E ele diz para a gente refrear. Refrear é parar, é controlar, é segurar a nossa língua e não usá-la para o mal. Nós pecamos muito com a boca, na verdade a maioria dos nossos pecados vem dos nossos lábios. E todo tipo de pecado nós temos que aprender a controlar pelo Espírito Santo, com o domínio próprio, a dependência de Deus. Seja malícia, palavrões, ira, ódio, gritaria, blasfêmia, ironias, críticas, humilhações, polêmicas. Nós precisamos evitar que nossos lábios falem o que é enganoso, o que é doloso, o que é mentiroso, o que é ruim. Temos que aprender a controlar a nossa boca, porque com isso nós machucamos as pessoas, nós ofendemos. A mesma boca que evangeliza depois amaldiçoa, e nós não devemos agir assim. Vale lembrar o que Jesus disse, que a boca fala do que o coração está cheio. E poucas palavras, amados, podem destruir vidas. E nos dias que temos vivido, uma palavra pode ser fatal, visto que hoje estamos aqui e amanhã já não podemos estar. Nós temos que tomar cuidado. Deus ele odeia mentira, e a nossa boca deve ser usada para a glória dele. Deve jorrar a palavra de Deus, expressar só o que é bom, o que é agradável, o que é edificante. E aqui o princípio vale para as redes sociais. Hoje nós falamos através das redes, né? Nós usamos as redes sociais para nos expressarmos. Então nós temos que controlar nossa língua, controlar nossa boca. Lembrar do que o sábio Salomão disse em Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou como diz a outra versão, na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que refreia seus lábios é prudente. Que possamos desenvolver as virtudes cristãs e aprender a refrear nossa língua, refrear nossos lábios, refrear nossos dedos nas redes sociais e cuidar com o que falamos e falar só o que seja para honra e glória de Deus. Deus nos chamou para isso. Outra virtude está no versículo 11 e é a santidade, a separação do pecado. Temos que nos apartar do mal. No versículo 11 ele diz: aparte-se do mal. Nos separar do que não presta, do que não agrada a Deus, nos afastar do pecado, fugir e até de toda a aparência do mal. Não brincar com o pecado, não brincar com o fogo, não deixar o pecado se aproximar das nossas vidas e nos afastar da comunhão com Deus e nos levar a errar. Nós precisamos ser santos, é o nosso chamado. Pedro já havia dito isso: sede santos, porque eu sou santo, é o que Deus exige de nós. A bondade é outra virtude que devemos desenvolver, também no versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom.
O cristão deve ser bom, devemos ser pessoas bondosas, praticar o bem, fazer o bem, viver o bem, ser pessoas bondosas. O ímpio, o incrédulo, de modo geral, vive para o mal. Há exceções, há pessoas que não são salvas, que são boas pessoas, que fazem o bem. E isso é fruto da graça de Deus para todos os homens, para toda a humanidade, reflexo da imagem de Deus, mesmo distorcido com o pecado. Mas de modo geral nós vemos como a Bíblia já diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Mas nós não podemos deixar isso acontecer com a gente. Nós precisamos ser bons uns com os outros e com o nosso próximo, como Jesus era bondoso. Praticar o bem, não o mal, não sermos indiferentes. E a última virtude aqui que Pedro diz para desenvolvermos é a paz. Ele diz para buscarmos a paz, lembra tudo, ele está citando aqui o Salmo. Mas ele diz para buscarmos a paz e nos empenharmos por alcançá-la. O cristão precisa ser um pacificador. Uma pessoa que busca a paz, se esforça para viver em paz e estar em paz. Nós devemos evitar brigas, discussões, desavenças, conflitos desnecessários. A vida já é um conflito, nós vivemos em tantos conflitos diários que não podemos evitar. E no que depender de nós, como Paulo diz em Romanos 12, 18, nós devemos ter paz com todos os homens. Temos que buscar uma vida de paz, relacionamentos de paz, estar em paz com Deus, com o próximo, com a gente mesmo. Bem-aventurados pacificadores, Jesus disse. É uma virtude que devemos ter. Jesus era alguém da paz e nós devemos ser também. Já existe muita guerra, muita briga, muito ódio. E nós devemos desenvolver esta virtude de sermos pacíficos e procurar viver em paz com todos. Estas virtudes, amados, retratam perfeitamente o Senhor Jesus. São um retrato claro do nosso Senhor e Salvador, da forma como ele viveu, como lemos nos evangelhos, e nós, como seguidores de Cristo, devemos ver estas virtudes, nos esforçar por elas, porque Deus nos chamou para isso. Jesus é o nosso padrão, o nosso modelo, o nosso exemplo. Temos tentado viver como Cristo, temos tentado desenvolver estas virtudes. Precisamos, irmãos, Deus nos chamou para isso. Nós devemos viver para aquilo que Deus nos chamou. E, em primeiro lugar, aqui são para as virtudes cristãs, as virtudes de Cristo. E nós devemos viver para o que Deus nos chamou também, considerando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Deus derrama muitas bênçãos sobre nós, e algumas delas são condicionais, ou seja, dependem das atitudes, muitas são condicionais. Ele nos dá por graça, por amor, por misericórdia. Outras bênçãos são condicionadas. Nós devemos considerar as bênçãos de Deus e procurar viver uma vida que o agrada, uma vida reta, uma vida correta, mesmo na pandemia, mesmo em crise, mesmo em tribulação, mesmo em dificuldades. Versículo 12. Olhem comigo o versículo 12. Na verdade, o 10 e o 12. Olhem comigo o 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. E o 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro ele conclui o pensamento dele aqui, irmãos, citando os Salmos, ligando com as palavras de Davi, e ele mostra para nós que Deus ele abençoa aqueles que vivem como ele quer, que atendem o seu chamado. Ele tem uma bênção especial para aqueles que o obedecem, que andam no seu caminho, que ouvem a sua voz. A primeira bênção aqui são dias felizes, quando nós aprendemos a controlar nossa boca, nossa língua. Mostra que nós amamos a vida, valorizamos a vida e sabemos aproveitá-la bem. Quando nós cuidamos dos nossos lábios, isso nos ajuda a ter uma vida longa, evita problemas, evita tribulações, evita dificuldades e traz momentos melhores, uma vida feliz. Quem não quer ser feliz, não é? E com tanto sofrimento que temos passado, às vezes se a gente ficar falando besteira, a gente ainda estraga os poucos e bons momentos que temos. Então uma das bênçãos de Deus, quando controlamos nossas línguas, são dias felizes. Dias felizes.
né? Às vezes o silêncio, a sabedoria para usar as palavras, poucas palavras, e pregação do evangelho, falar o que é bom, traz muitas bênçãos e muita felicidade para as nossas vidas. A outra bênção está no versículo 12, que são os olhos do Senhor repousando sobre nós. A ideia dele estar olhando, contemplando, e se refere às suas bênçãos, ao olhar especial de pai, o seu olhar de amor, de cuidado, com atenção para com seus filhos, aqueles que ele justificou com o sangue de Jesus. Ele está contemplando, ele está olhando, ele está nos observando, cuidando de nós. Que maravilha saber que nós estamos debaixo do olhar amoroso e cuidadoso do Deus Todo-Poderoso. Isso é uma grande bênção. Os seus olhos repousam, pairam, estão sobre os justos, aqueles que ele justificou na cruz. E além dos olhos do Senhor estarem sobre nós, os seus ouvidos estão atentos às nossas orações, às nossas súplicas. A ideia aqui é que Deus ouve e presta atenção às nossas orações. Nós não falamos sozinhos. Quando estamos orando, nós não estamos falando com as paredes, com o teto, ou falando com a gente, mas estamos falando com Deus. Ele está ouvindo, ele está prestando atenção, está atento ao nosso clamor, à nossa súplica, aos nossos pedidos. Ele se importa com as nossas necessidades. E nesses dias que temos tanto pelo que orar, tantas pessoas para colocar diante de Deus, tantas dificuldades, como é bom saber que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa súplica, às nossas orações, às nossas intercessões, e vale a pena orar. Amados, o versículo 12 ainda diz, do lado negativo, que o rosto do Senhor é contra os que praticam males. A ideia aqui é daqueles que rejeitam a sua palavra, rejeitam o seu chamado, rejeitam o seu filho, e como diz em João 3,36, estão debaixo da ira de Deus por rejeitar Jesus. O rosto, Deus está contra, está virado contra. As pessoas que o rejeitam, desprezam o seu chamado, escolhem o pecado, estão se entregando ao sofrimento, à maldade, à ira, ao juízo, longe de Deus e de suas bênçãos. Se você tem rejeitado a Jesus, arrependa-se, entregue sua vida a Cristo, creia nele como seu Senhor e Salvador. Você que já é salvo pela graça de Deus, talvez tenha rejeitado o chamado de Deus para ser fiel. Talvez tenha rejeitado o chamado de Deus para pregar mais o Evangelho, para se firmar nos caminhos do Senhor, para trabalhar mais para o Senhor, para ser uma pessoa melhor, mais fiel, mais dedicada, mais honesta, mais santa, mais parecida com Cristo. Então nós temos que atender o chamado de Deus para não ter o rosto dele contra nós, mas o seu rosto contemplando-nos e cuidando de nós. Eu gostaria, amados, que todos que me ouvem considerassem como têm vivido. Nesses dias difíceis e diferentes que temos passado, muito do nosso coração tem se mostrado, até muito do que não conhecíamos diante da aflição que nos cerca. Nós nunca havíamos passado por tempos assim, e o sofrimento revela muito do nosso coração, muito da nossa fé e do nosso caráter, e infelizmente muitas vezes nós podemos ver o pior de nós, e o quanto precisamos da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesses dias de morte, de luto, de medo, de doença, de pobreza, de crise e de tantas dificuldades, de isolamento, de incertezas, nós devemos continuar atendendo o chamado de Deus. A vontade do Senhor não muda. Deus não nos chama para servi-lo apenas quando o mundo está bem e em paz, o que é raro, mas mesmo nas trevas, na dor, na aflição. Mesmo nas tribulações e mesmo na pandemia, nós devemos atender o chamado do Senhor, irmãos. Ouvir sua voz, obedecê-lo, segui-lo e andar nas pisadas de Cristo, refletindo o seu caráter. Desenvolvendo essas virtudes que claramente são do nosso Senhor Jesus Cristo e devem fazer parte da nossa vida. E considerando as bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós, em caso de obediência, de atendermos o seu chamado. Somos chamados para servir ao Senhor, para sermos fiéis, santos, diferentes, como Cristo, mesmo nas crises, mesmo em tempos de pandemia. E eu concluo a meditação desta noite, irmãos, lembrando que somente o Senhor Jesus pode nos capacitar. Nós somos falhos, somos pecadores, e para viver uma vida assim,
somente com o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não atendeu o chamado para a salvação, é a primeira coisa que deve fazer: ouvir a voz de Deus e crer em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Reconhecer que é pecador e que Ele pagou seus pecados na cruz e que Ele pode salvá-lo. Confie em Cristo, entregue sua vida a Ele. Se você já atendeu o chamado de Cristo em algum momento da sua vida e é salvo pela graça de Deus, atenda o chamado para esta vida nova, esta vida de santidade, esta vida diferente, esta vida igual à vida de Cristo, mesmo em tempos de sofrimento, como os irmãos para quem Pedro escreveu passavam. Precisamos atender o chamado do nosso Salvador e, na dependência total dele, do Espírito Santo que em nós habita, vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Nós somos pecadores e fracos, mas o nosso Deus é forte e santo e Ele nos capacita, irmãos. Ele nos ilumina, Ele dirige nossos passos, Ele nos leva ao arrependimento, Ele nos molda dia a dia, Ele nos dá força para enfrentar as tribulações e condições para obedecê-lo. O nosso Salvador é amoroso, bondoso, misericordioso e gracioso. Atendamos o seu chamado, andemos nos seus passos, sejamos como Cristo, vivamos para aquilo que Ele nos chamou. Pessoas estão precisando de nós, precisamos do nosso testemunho, precisando da mensagem de esperança que Deus nos confiou. Vamos amar, servir, pregar, ajudar, trabalhar, fazer a diferença, ser luz e sal da terra neste mundo de trevas, levar a mensagem de Jesus e uma vida que faz a diferença, ajudando aqueles que ainda estão perdidos em delitos e pecados ou sofrendo as sequelas dessa terrível pandemia. Deus está nos chamando, amados. Deus está chamando você. Seja para a salvação, basta crer em Cristo, ou para a santidade, basta obedecer. Atendamos então o chamado amoroso de Cristo e vivamos para aquilo que Ele nos chamou, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite. Amém? Eu quero concluir lembrando o que eu disse no início aqui da transmissão. Se você tem um pedido de oração, se você tem alguma necessidade específica, por favor compartilhe conosco, deixe um comentário aí no vídeo, diga o que você está precisando, como podemos ajudar você, como podemos ajudar. E assim nós teremos aqui os pedidos e poderemos orar hoje durante a semana uns pelos outros, tá bom? Deixe o seu pedido e vamos clamar a Deus uns pelos outros. Então eu desejo as ricas bênçãos do Senhor sobre todos que participaram aqui da live. Que Deus possa abençoar cada um, ajudá-los em suas lutas durante a semana. Se continuar com isolamento na terça-feira à noite, que é o dia do nosso culto aqui na Igreja Batista, Nova Esperança, farei mais uma transmissão, se assim Deus permitir, mais uma mensagem, tá bom? E domingo que vem também, se continuarmos assim, tá? Nós temos orado por todos, irmãos e amigos, pedimos que orem por nós. E eu gostaria de terminar aqui a live lendo uma poesia da irmã Elma, uma irmã querida que faleceu ontem. Ela era escritora, poetisa e uma serva de Deus muito dedicada, e sempre nos apoiando, inclusive me apoiando com meus projetos literários. Às vezes nós conversávamos pelas redes sociais. Então, ao saber do falecimento dela, nós estávamos orando pela saúde dela e recebemos essa notícia ontem. Foi um grande choque, foi um momento muito triste. E eu tenho 2 livros dela aqui, Nas Asas da Alvorada e Frutos de Oração. E eu gostaria de terminar essa transmissão lendo uma mensagem dela, uma poesia chamada Lágrimas, e que seja para nossa reflexão e para nossa meditação nesses dias. Agora ela está com o Senhor e eu tenho certeza que o Senhor Jesus já enxugou dos olhos dela toda lágrima. Diz assim: lágrimas correm como um rio, salgam o rosto da desesperança, minam as forças, envergam a fronte, insalubres essas águas de triste fonte. A promessa nos livrará das amargas águas. Não correremos mais para o precipício. Beberemos do saudável rio cristalino.
Força e energia de Deus receberemos, corpos sadios e não mais adoeceremos. No céu veremos o arco da perfeita esperança. Rostos refletindo a glória do Pai. Livres celebraremos a paz mundial. Não neste mundo que oprime o justo, na cidade que desce do alto celestial. Espera e crê no tempo divino. Não tarda em vir nosso fiel destino. Não teme as lágrimas que ainda desaguam. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite, uma boa semana.